Graça e paz, amados. Hebreus 11 nos ensina o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Pois por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E mais na frente, no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando eu leio esse texto, eu percebo que fé é certeza e convicção, mas é certeza e convicção em Deus e na sua vontade, porque, amado, o que te move é a certeza, não é a dúvida. Pensa comigo em alguns exemplos. Eu estou diante de uma questão de matemática, eu sei o caminho que devo seguir, eu sei mais ou menos o desenvolvimento, mas porque eu não consigo lembrar de uma desgrama de uma fórmula, eu fico travado naquela questão por minutos a fio, sem conseguir dar sequer o primeiro passo. Quantas vezes você se viu preso numa questão de matemática, de física, de química, em que por causa de uma fórmula você perdeu quase que metade da prova inteira tentando lembrar aquela fórmula que, se lembrada, ela te permitiria seguir em diante. Quando a gente se inscreve para uma carreira, para um concurso público, diante de uma inscrição no Enem, a tela de inscrição na nossa cara e a bendita escolha da carreira. Medicina, direito, engenharia, administração, e a gente está ali travado diante da combo sem conseguir escolher a carreira, e porque a gente não sabe direito o que quer, a gente não pode prosseguir. Há bem pouco tempo a gente estava em época de Copa, e o que dizer do atacante que recebe a bola na boca do gol, se dirige em direção à área, vê o goleiro crescer e por não saber se vai jogar para a direita ou para a esquerda, fica indeciso até que na última hora dá aquele toquinho em cima do goleiro e perde o gol. A gente pede a Deus por um relacionamento, mas como é difícil saber se é a pessoa certa. A gente pede a Deus por uma guinada na vida profissional, mas às vezes a gente não sabe como dar o primeiro passo. Perceba que o que te prende é a dúvida, não é a certeza, porque é a certeza que te move, é a certeza que te faz prosseguir. Famílias em aperto, contas chegando, cobrança, e a gente bota as nossas contas no papel e vê que elas não fecham. E diante dessas situações a gente ora, coloca diante de Deus, pede por uma oportunidade, aí de repente vem uma proposta promissora. E por insegurança o que a gente diz? Eu vou orar porque eu acho que não é para mim. Poxa, a gente pediu, a gente entregou nas mãos de Deus, a porta se abriu e a dúvida nos impediu de prosseguir. O fato é que quanto maior for a tua fé, mais seguros e firmes serão os seus passos. E a visão que eu e você temos do Evangelho, ela pode fazer de nós um conformado ou pode fazer de nós um lutador. E com base nesse texto, eu queria compartilhar muito rapidamente 3 verdades, amados, que ajudarão na nossa caminhada, na nossa tentativa de agradar a Deus pela fé. O verso 2 nos ensina que pela fé os antigos tiveram um bom testemunho. Pela fé, nós obtemos um bom testemunho. É interessante que a palavra fé ela só aparece 2 ou 3 vezes no Antigo Testamento, enquanto no Novo Testamento aparece mais de 220 vezes. A fé no Antigo Testamento é percebida por meio de atitudes concretas. Ela não está ligada a uma ideia abstrata, uma ideia que vem de uma concepção ritualística, religiosa, mas ela está intimamente ligada à confiança que diversos dos pais da fé tiveram no Senhor. A verdade é que o povo de Deus caminhou ao longo dos séculos nessa compreensão de uma obediência prática, muitas vezes irrefletida, pautada exclusivamente na confiança e num relacionamento verdadeiro com Deus, para uma obediência com maior reflexão, mais profunda, mais madura, mais relacional.
E sabe qual é o alerta que essa verdade me traz? Essa obediência mais madura de nossos dias, de um conceito mais profundo sobre fé, ela tem que ser mais santa do que a obediência menos madura. Nós não guardamos mais dias, meses, anos, mas nós obedecemos aquele cuja vontade revelada por meio de uma experiência de séculos tem demonstrado que o nosso Deus não falha. Olhando para a vida dos patriarcas, eu percebo que o bom testemunho ele exige que eu abandone o que está fora de propósito, que eu diga não ao que me vem no presente e que também está fora de propósito. Um bom testemunho exige que eu diga sim ao que está dentro do propósito e que eu persevere no sim. Essa foi a fé dos antigos. Essa é a fé que Deus espera de nós. Além disso, pela fé, nós também reconhecemos Deus como autor da criação. Isso tem toda a relevância. Sabe por quê? Uma das discussões mais atuais no campo da ciência é se o universo tem um propósito. A fé bíblica é aquela que reconhece e mostra que o universo tem um rei. O reino é estabelecido. Eu não sou dono, eu não dito as regras. Por consequência, eu sou um mero embaixador. Eu faço a proclamação do reino. Por isso que Jesus inicia a sua pregação dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Está lá em Marcos capítulo 1, verso 15. Essa fé, ela me leva ao reconhecimento da bondade do rei. Sabe por quê? Quando eu olho para o rei, para o seu reino, depois olho para mim, eu percebo que eu não sou um bom súdito, mas o amor do rei me traz para junto dele. Quando eu penso em Deus como autor da criação, eu também tenho que ponderar sobre o fato de que a falta dessa mesma fé prejudica o reino. A falta da fé prejudicou até mesmo a atuação de Jesus nessa terra. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, 5 e 6, eu leio: Jesus lhes disse: só em sua própria terra e entre os seus parentes e em sua casa é que um profeta não tem honra. E o texto continua dizendo: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado da incredulidade deles. Essa fé, mesmo pequena, ela é poderosa. Já Lucas 17:6, temos: ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Reconhecendo Deus como autor da criação, eu também sou levado a confiar no Rei. Olhando para o Deus que se revela na Bíblia, eu percebo que Ele é bom. Por isso, eu obedeço de forma esperançosa. E por fim, a beleza desse texto é a de que Deus se agrada daquele que tem fé. Já parou para pensar no que surpreendia Jesus? Se algo pode surpreender a Deus, uma das coisas que surpreendeu Jesus em seu ministério terreno foi a fé. Mateus 8, de 5 em diante, nós podemos ler o seguinte: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Eu digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: eu digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versos 25 a 28, nós também temos: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amados,
Deus se agrada de pessoas assim. Deus se agrada de pessoas que colocam a sua fé em prática, transformando-as em atitudes concretas que transformem o seu testemunho, declarando para o mundo que elas têm um rei. E essa fé, conforme a gente lê no verso 6 de Hebreus, ela exige pelo menos dois reconhecimentos com os quais eu concluo essa curta mensagem. O primeiro deles é de que Deus existe, e o segundo é o de que Deus recompensa aqueles que o buscam. Einstein, certa vez, contou a história de um coleguinha que salvou o menino de morrer afogado num lago congelado. Os dois estavam brincando quando uma placa grande de gelo se soltou e fez com que o menino escorregasse para dentro do lago. Assim que o menino saiu de cima do gelo, a placa de gelo ela voltou para o lugar e fez com que o menino ficasse preso dentro do lago com uma parede de gelo por cima. Seu amigo sozinho, com uma pedra, conseguiu quebrar o gelo e tirar de dentro da água o seu colega. Assim que o socorro chegou, um dos bombeiros perguntou para o garoto: como é que você, tão pequeno, conseguiu quebrar esse gelo com uma pedrinha também pequena? E o menino não sabia a resposta. Mas o outro bombeiro, de uma forma muito sábia, deu a resposta. Ele conseguiu quebrar aquele gelo porque ele estava sozinho aqui e não tinha ninguém para dizer que era impossível de um menino quebrar aquele gelo com aquela pedra. Esse é o tipo de fé que Deus espera de nós. Uma fé que não olha para as vozes que dizem o que nós não podemos fazer, o que nós não podemos superar, o que nós não podemos rever, com aqueles que nós não podemos reconciliar, mas uma fé que nos leva a uma direção dada por Deus. Uma fé que nos leva na direção daquele que diz que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Uma fé que uma fé que se transforme numa ponte, porque a falta de fé é um abismo. A fé, ela te liga aos propósitos eternos de Deus para a sua vida. E eu encerro essa reflexão com uma palavra de Russell Shedd. A súplica por um avivamento se intensifica sempre que a igreja ou um indivíduo sente insatisfação com seu nível de espiritualidade e sente a necessidade de renovar o seu compromisso com Deus. A frieza e a acomodação são inimigas declaradas de um relacionamento vital com Deus. Pense nisso e que, pela fé, ao longo dessa semana, você possa dar um bom testemunho, você possa reconhecer Deus como Senhor e Autor da criação e você possa agradar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Paz, Jesus.